Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Meu nome é Marli Moura. Eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte. Vou estar com vocês aqui mais uma vez meditando acerca da palavra do Senhor. Me responda uma coisa. Você já se sentiu perseguido? Deixa eu mudar agora a pergunta. Você já foi realmente perseguido? Será que você viu aí em algum momento da sua vida um exército marchando contra você? Se você nunca combateu, né? Se você não é um militar, um ex-combatente que já tenha servido aí em algum país em guerra, a resposta a essa pergunta certamente será não, né? Você nunca viu aí um exército contra você. Mas às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós sentimos que estamos sendo perseguidos, que estamos encurralados. É como se nesse momento a sensação que temos é como se o céu estivesse para desabar nas nossas cabeças. A mensagem de hoje, aquilo que eu vou estar falando com vocês nessa noite, é acerca de um homem que viu realmente no momento da sua vida, e ele sentiu como se os céus estivessem caindo sobre a sua cabeça, as situações que ocorreram. Eu tenho falado muito sobre salmos, eu gosto muito dos salmos, e hoje eu vou falar acerca de um salmos. Mas antes de fazer a leitura do salmo, eu gostaria de contextualizar. E aí eu vou ler com vocês 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do verso 23, que nos diz assim: Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cédron, e todo o povo ficou com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá com ele, todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Se a tradição estiver correta, o salmo que nós vamos fazer a leitura nessa noite, o Salmo 63, que nós vamos estar meditando nele, a referência histórica é exatamente aí essa, o momento em que um filho se levanta contra um pai. Absalão, ele se levanta contra o rei Davi. O declínio ali da família de Davi, você pode começar a ver ali a partir do capítulo 11, quando ele comete um adultério, um assassinato. No capítulo 12 ele vai ser repreendido aí pelo profeta Natã, ele se arrepende. Se você fizer lá a leitura do Salmo 51, você vai ver como é que ele restabelece a comunhão com Deus. Mas algumas coisas na vida de Davi ficaram fora do eixo, Algumas coisas na sua vida não andaram, não prosperaram. E a relação dele com seus filhos, o cuidado dele com seus filhos, a orientação, a educação com seus filhos, foi uma das coisas que não ficou muito bem na vida dele. O rei, segundo o coração de Deus, não conseguiu ser um pai, segundo o coração de Deus, porque ele deixou de corrigir os seus filhos e ensiná-los como deveria. Um filho, Aminon, violenta uma de suas irmãs, Tamar, que recebe o conselho, Aminon, ele recebe um conselho aí de um amigo, Jonadab, violenta a sua irmã e o pai não consegue intervir. Absalão era irmão de Tamar. Ele espera por 2 anos e o pai não faz nada em relação a Aminon. Então, ele, Absalão, resolve o problema. E como é que ele resolve? Ele mata o irmão. Ele matou o irmão e fugiu para a casa do seu avô, Talmai. Ele fica lá por 3 anos. Após esse período, Davi manda buscá-lo, mas não consegue conversar com ele. Não resolve as diferenças, não disciplina, não corrige. Então, o coração de Absalão
O significado de Absalão é príncipe da paz. Só que esse príncipe da paz resolve fazer guerra contra o próprio pai. Se a tempestade, né, já se anunciava sobre a casa de Davi, é nesse momento que ele vê a tempestade desabar sobre a sua família. O que você faria numa situação como essa? O que você faria aí se você estivesse sendo perseguido? E olha, perseguição da forma como foi. Vamos ver o Salmo 63, o que ele nos diz? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas, devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Salmo 63 nos mostra aí algumas atitudes que Davi resolveu tomar, trazer para a sua vida. Ele começa, você pode ver isso aí no verso 1, que ele vai dizer que a alma dele tem sede de ti. Aonde ele está? Ele está no deserto. E é um local certo de você ter sede. É um local difícil você viver. Mas Davi está dizendo que mesmo naquela terra árida, mesmo naquela terra sem água, o que ele mais precisava, o que ele mais tinha necessidade naquele momento, era do Senhor. A sua maior sede, a sede que ele sentia naquele momento, era o Senhor. No verso 2 ele vai dizer uma outra coisa, ele vai dizer assim: assim eu te contemplo no teu santuário. Davi amava a casa de Deus. Era ali o seu lugar preferido. Mas mesmo distante do templo, ele não deixou de sentir a presença de Deus. Nesses momentos que nós estamos vivendo, lembre-se disso. Nós estamos distantes do templo, mas não distantes do Senhor. Nós estamos afastados dos irmãos, mas nós não precisamos estar longe deles em oração ou nos contatos que podemos ter, como esse que nós estamos tendo agora. Davi, então, ele está num deserto, mas mesmo no deserto, ele consegue sentir a presença de Deus. E por quê? Porque ele não está olhando para as circunstâncias. Ele levanta e olha para Deus. Ele não estava olhando para a sua fraqueza, né? Um rei sendo perseguido, um rei que não tinha aí, nesse momento, pelo menos nesse momento inicial, condição de lutar para reaver o seu trono, precisou realmente fugir, se reorganizar. Ele não está olhando então para a sua fraqueza, mas ele estava olhando para a força do Senhor. Ele estava olhando para a força que ele recebia, ainda que no deserto. E aí ele vai dizer: olha, eu só queria ver a tua força, eu só queria ver a tua glória. São esses momentos que a gente consegue dar um salto na fé.
para vencer os problemas. Os versos seguintes, ele vai dizer, porque a tua graça, ou o teu amor, né, como na versão que eu li, é melhor do que a vida. O que Davi está perdendo aqui? Davi está perdendo o reino. Ele está perdendo tudo que tem. O reino está sendo tomado pelo seu filho. Ele sabe que nesses momentos o povo vai ficar dividido e vão ter aqueles que vão estar sendo favoráveis, né, ao usurpador, aquele que tenta tirar o trono. Ele sabe que a sua família estaria arruinada, porque Absalão assumindo o trono, o que seria dele, dos seus filhos, das suas esposas? Então ele não estava só perdendo a casa, ele não estava só perdendo o palácio, ele não estava apenas tendo que ficar no deserto, né? Ele sabe que no desfecho daquela história, não sendo favorável a ele, ele perderia a vida. Mas sabe o que ele diz nesse momento? A tua graça é melhor do que a vida. Senhor, eu sei exatamente o que eu estou passando. E eu sei que se o Senhor não intervir, qual pode ser o final dessa história? Mas eu quero dizer isso para o Senhor agora. Que a tua graça, o teu amor, para mim, é melhor do que a vida. E aí ele continua falando algumas coisas, né? Ele vai falar sobre um banquete. E ele vai dizer que como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Olha, ele está num deserto, não é? Ninguém o recebeu aqui com um banquete, com uma mesa posta. Ele estava refugiado no deserto, ele estava escondido no deserto. Mas Davi sabia que a sua necessidade maior naquele momento não era da comida, muito menos de um banquete posto. Nas palavras de Davi, que estava no deserto, ele vai dizer que estar com Deus no deserto equivale a estar sentado, fartando-se diante de um grande banquete. Olha, ele está dizendo que com o Senhor, ainda que no deserto, ele não tem falta de nada. Os versos 6 e 7, né? Você pode aí ver, ele vai dizer que no meu leito, quando de ti me recordo, no meu leito, quando de ti me recordo. O salmista, ele vai estar dizendo que em todo o tempo ele está pensando em Deus. Porque és a minha ajuda, verso 7, canto de alegria, à sombra das tuas asas. Olha, no deserto não tem muito lugar de sombra, né? A opção de sombra aí, de encontrar um lugar para você ficar refugiado, é difícil. Mas ele está dizendo que ele consegue descansar como numa sombra fresca. Eles não têm instrumentos musicais. O cantor Davi, né, um instrumentista, está nesse momento sem instrumentos. Ele gostava de tocar, ele gostava de ouvir, ele gostava de cantar. Mas nesse momento de extrema dificuldade, ele está usando aquilo que ele tem, a voz, a força dos seus pulmões, a alegria para cantar, para louvar ao Senhor, ainda que na adversidade. Olha, ele estava louvando a Deus apesar das circunstâncias. Ele estava louvando a Deus que era digno de toda a sua adoração. No verso 8, ele vai dizer: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Certamente você já deve ter assistido aí algum filme, né? Se não, algum rei se levantando do trono, apoiando-se, né, na mão de
uma pessoa importante ou de algum servo determinado, né, escalado para esse serviço. Então, quando o rei se levantava do trono, ele se apoiava, ele era apoiado, né, com a mão direita de uma pessoa. Nesse momento aqui, ele está longe do trono. Não está tendo muita ajuda, mas ele estava dizendo que ele tinha a mão de Deus para sustentá-lo. É um salmo rico. É um salmo que mostra a atitude de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo, diante aí das circunstâncias difíceis da vida. Os versos 9 em diante, né, nós não vamos fazer a leitura dele, mas você percebe aí que ele diz para Deus que confia nele, que é ele que vai poder agir e fazer com que aquela situação mude, que o Senhor fará, que o Senhor agirá. Lá, no texto que nós lemos de 2 Samuel, ele vai dizer isso: olha, se Deus quiser me trazer de volta, eu voltarei. Verei novamente a arca no lugar onde ela deve estar. Mas se o Senhor não quiser, eu estou pronto para cumprir a vontade do meu Deus. Vivemos dias difíceis, outros melhores. Às vezes estamos vivendo na bonança, às vezes as tempestades se levantam, mas em uma ou outra situação nós devemos continuar com o mesmo posicionamento, sabendo quem somos e a quem servimos. Nós devemos permanecer firmes sabendo quem é Deus e como a sua destra é poderosa, que nos faz repousar e descansar, ainda que no deserto, que sacia nossa sede, que sacia nossa fome, independente da nossa provisão, porque Ele é Deus. Sabe o que eu gostaria que você dissesse nesta noite para o Senhor? A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A tua graça, meu Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Eu creio nisso e é por isso que vou descansar na tua destra de poder. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.